Bem-vindo ao canal e a resenha da edição definitiva dos X-Men, o volume 2. Para falar a verdade, no início da Marvel, entre todos os personagens criados pelo Stan Lee, os X-Men são uns dos poucos que não fizeram sucesso logo de cara. Sucesso desde o começo aconteceu com o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o Thor e o Homem de Ferro, por exemplo. Apesar de todo o talento de Stan Lee e do Jack Kirby, em suas primeiras 19 edições, esse título custou para encontrar o seu público, talvez pelo fato de eles não serem heróis tradicionais. Eles estavam presos a essa ideia de super-heróis mutantes. Então, o roteirista Roy Thomas foi escolhido para dar continuidade ao título quando Stan Lee parou de escrevê-lo. Thomas é um dos roteiristas subestimados da Era de Prata dos quadrinhos. Seu trabalho com os Vingadores foi muito influente para a história daqueles personagens. Ele é responsável pela Guerra dos Kree contra os Skrulls, que até hoje é uma das principais histórias dos Vingadores, sem contar a sua passagem pelas histórias do Conan, popularizando o personagem. Ele trabalhou no título dos X-Men 2 vezes, até esse título ser cancelado. Sua segunda passagem como o desenhista Neil Adams é melhor e mais forte do que esse trabalho apresentado aqui, com o desenhista Werner Roth. Aqui, as coisas parecem um pouco fora de foco, além de um pouco confusas também. Parece que o roteirista percebia que precisava dar uma mexida e que os X-Men precisavam mudar um pouco para encontrar o seu próprio caminho, que seria diferente daquele iniciado por Lee e por Kirby. Infelizmente, acho que o Thomas não encontrou com muita certeza esse caminho aqui. Apesar de Lee ter tirado o Fera da equipe por cerca de 10 páginas, e essa história foi mostrada no volume 1 dessa coleção, Thomas quis mudar as coisas de verdade por aqui. Ciclope também deixou brevemente a equipe e depois Jean Grey foi para a faculdade. O vilão Mímico também entrou na equipe por algumas edições. Depois o roteirista apresentou novos uniformes para a equipe. Roy Thomas também evitou usar o Magneto como o principal antagonista, mas ele voltaria a dar as caras em algum outro momento, logo depois da saída do roteirista. A passagem do Thomas concluiu com a maior história de todas, a morte do Professor Xavier. Mesmo que ele tenha retornado depois, o roteirista disse que a intenção dele era de deixar o Professor X morto mesmo. Então, fica claro de notar que o Thomas percebia que os X-Men não estavam funcionando e as mudanças eram necessárias. E uma das características das suas histórias com os X-Men era a sua vontade em mexer um pouco com as coisas e tentar coisas diferentes. Há uma vontade de experimentar aqui, que é bem legal, mesmo que Thomas não tirasse ninguém das histórias da equipe. Estava bem claro que ele não queria deixar as coisas estáticas. Uma das coisas surpreendentes em conhecer essas primeiras histórias dos X-Men é notar como tudo é estático por aqui, ainda mais se levarmos em consideração como as histórias deles foram mudando sem parar, décadas depois. Os mesmos 6 personagens que começaram a equipe na primeira edição eram os mesmos na 40ª edição. Nada tinha mudado. Comparando com todas as mudanças que Chris Claremont fez tempos depois, esse começo deles foi meio parado. Até os Vingadores mudaram sua formação no seu começo. Thomas brinca com a ideia de mudar as coisas. Scott Summers escreve uma carta de despedida e Jean Grey é retirada da escola por seus pais e vai para a faculdade. Eles fazem alguns amigos aqui e ali. E também nem o Mímico e nem o Banshee acabam se tornando integrantes efetivos dos X-Men. É bom lembrar que o Stan Lee falava algo como a ilusão da mudança. Nesse caso, Thomas não mudou nada mesmo, mas até fez um esforço. O roteirista acertou bastante com a ideia de dar uniformes próprios e individuais, o que foi uma boa maneira de dar aos personagens alguma identidade própria. Isso fez com que eles se parecessem mais com uma equipe convencional de super-heróis e menos como soldados mirins. O próprio Professor Xavier disse na história que estava na hora de eles ficarem parecidos com indivíduos e não como produtos de uma linha de montagem. Levando em consideração como os uniformes originais eram genéricos, essa foi uma boa decisão. Na verdade, parece que Thomas identifica alguns dos problemas com os X-Men no seu início. Ele tentou corrigir alguns, mesmo que não tenha sido bem sucedido todas as vezes. Ele também tentou descobrir qual seria o nicho dos X-Men,
Será que eles sempre enfrentariam vilões mutantes, como fazia o Stan Lee? Nas primeiras edições, parecia que o único problema mutante para eles enfrentarem era o Magneto, que aparecia em quase toda edição. Então, o roteirista tentou variar um pouco as coisas por aqui. Assim, ele muda o foco com vilões como o Blob e o Unus, que eram mutantes, mas assaltavam bancos. Então, eram vilões como quaisquer outros. E também havia um plano para conquistar o mundo, chamado de Fator 3. Eu acho que o Roy Thomas fez um trabalho decente aqui, mas parece que ele não fez o suficiente para diferenciar os X-Men do Quarteto Fantástico. Apesar de eu ter gostado das histórias, fica claro porque os X-Men não funcionaram tanto assim em seu começo. Parece que Thomas não se engajou tanto assim e não conseguiu diferenciar muito os X-Men do quarteto. Usar vilões do quarteto como o Homem-Topeira e o Mestre dos Bonecos também não ajudou muito nesse sentido. Ele também tentou integrar mais os X-Men no universo Marvel. Assim, a Jean Grey estuda na mesma faculdade que o Johnny Storm. Um dos vilões apresentados, o Homem de Cobalto, tinha uma armadura idêntica à do Homem de Ferro, só que era azul e ele se referia ao Tony Stark o tempo todo. Até o Homem-Aranha aparece por aqui uma ou duas vezes. Na primeira vez, o grupo queria recrutar o Aranha, talvez numa tentativa do roteirista de mostrar que os X-Men não eram mais só sobre os mutantes. E o roteirista parece que tinha dificuldades com o Professor X, porque parecia difícil de integrá-lo às histórias dos mutantes. Na edição anterior, o Anjo tinha sido atingido por um disparo dos raios ópticos do Ciclope. Essa edição 27 lida com as consequências disso. O Professor Xavier disse que as asas do Anjo tinham sido danificadas e talvez ele nunca mais voltasse a voar. Ciclope se sente culpado por quase ter matado um dos X-Men, que mais confiava nele. E ele também ficou na dúvida. Será que ele tinha atingido o Anjo sem querer ou tinha sido por querer mesmo, já que ele achava que o Anjo podia ser um rival quanto a Jean Grey? Essa é uma edição que apresenta um bom desenvolvimento do Ciclope. É a primeira vez que apresenta as consequências de alguém ser atingido por seus raios. Outra coisa que acontece aqui é que o computador Cerebro havia localizado mais uma ameaça mutante. Depois o Fera, o Ciclope e o Homem de Gelo aparecem melhorando o aparelho de localizar mutantes e Xavier descobre que alguém estava interferindo na habilidade do cérebro de localizar mais mutantes. Mas essa história não apresentou nenhum mutante novo. O último que apareceu foi o Unus, na edição número 8, que está no primeiro volume dessa coleção. E essa história busca um motivo para essa falta de mutantes. E aqui surge mais uma subtrama, que é o Fator 3, que seria apresentado na edição número 39. Aqui só aparece uma dica desses novos supervilões. Quando o Mímico se aproxima dos X-Men, Xavier quer muito encontrar novos recrutas para sua equipe. E assim, parece que o Mímico não só vai ser um novo integrante, como também vai substituir o Ciclope como um novo líder. Então, esse é o momento que ocorre a primeira mudança de formação na história dos X-Men. Mas parece que foi mais uma tentativa de mudar mesmo do que uma escolha consciente do roteirista. De qualquer maneira, vamos para as considerações finais e para a nota para essa edição definitiva dos X-Men, volume 2. Eu vou deixar uma nota 8 para essa edição com muitas boas histórias clássicas dos X-Men. Roy Thomas desenvolveu muitas histórias paralelas aqui nesse encadernado dos X-Men e chama a atenção a quantidade de vilões que os heróis enfrentaram. Algumas mudanças aconteceram, como a Jean Grey indo para a faculdade e saindo por algum tempo da equipe, mas não teve um grande desenvolvimento por aqui. Também teve a entrada do Mímico por algumas edições, mas também não foi muito longe. Além da participação em algumas histórias de alguns outros heróis da Marvel, como o Homem-Aranha. Então era isso, a resenha da edição definitiva dos X-Men, volume 2. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.